nossa aula hoje de português, nós iremos fazer uma revisãozinha do conteúdo que foi aprendido até aqui, certo? Então, nós trabalhamos essa semana passada, o grau do substantivo. Os graus que nós trabalhamos foram diminutivo e aumentativo, certo? No grau diminutivo, nós estamos diminuindo o tamanho de algo ou diminuindo o sentimento. Como assim, tia? Vamos lá. Carro. Se eu quiser falar que um carro é pequeno, eu simplesmente falo carrinho. Ou seja, eu diminuí o tamanho do carro. Se eu quiser, por exemplo, falar sobre um sentimento, o cachorro quente foi gostoso? Tava gostoso? Tava gostosinho. Ou seja, eu diminuí a intensidade do meu sentimento em relação àquele cachorro quente. Eu utilizei o diminutivo. Geralmente, para nós colocarmos uma palavra no diminutivo, nós acrescentamos um inho ou inha. Tia tá falando geralmente porque toda regra tem exceção. Mas na maioria das vezes, nós utilizamos inho ou inha. Por exemplo, casinha, carrinho, macaquinho, cachorrinho, acrescentamos inho ou inha, certo? Já no aumentativo, nós queremos aumentar o tamanho de algo ou a intensidade do nosso sentimento. Carro. Se eu quiser falar que aquele carro é grande, eu posso falar carrão. Se eu quiser falar sobre o meu sentimento, por exemplo, tava gostoso? Tava gostosão, certo? Um outro conteúdo que nós também estamos vendo no nosso livro de português são os sufixos. Os sufixos nós utilizamos para modificar uma palavra. Essa palavra que passa a ser modificada, nós chamamos de derivada, ou seja, palavra derivada. E o processo da formação da palavra é a derivação, certo? Existem vários sufixos. Mas no nosso livro, nós estamos trabalhando com o sufixo oso, osa, osos e osas. Mas, tia, entendi nada. Calma que eu chego lá. Nós temos uma palavra que é a palavra primária. Tia vai colocar para vocês aí três palavrinhas primárias. Terra, planta e Brasil. Dê uma olhadinha. Viram? Terra, planta e Brasil. Viram como se escreve cada uma delas? Elas são chamadas de palavras primárias. Agora, vocês irão ver algumas palavras derivadas dessas três palavrinhas. Viram? Terreiro, plantação e brasileiro. Terra é a palavra primária. Terreiro é a palavra derivada. Para modificar, nós colocamos o sufixo eiro. Planta é a palavra primária. Plantação é a palavra derivada. Para modificar, nós colocamos o sufixo ão. Brasil é a palavra primária. Brasileiro é a palavra derivada. Para modificar, nós colocamos o sufixo eiro. Geralmente o sufixo ele vem no final da palavra, ou seja, é a última sílabazinha do final. Como eu já tinha falado anteriormente, no nosso livro nós estamos trabalhando o sufixo oso, osa, no singular ou no plural, osos e osas. No nosso livro, na página 67, tem alguns exemplos. Temos o substantivo coragem. Geralmente a palavra primária é um substantivo. E temos aí o adjetivo corajoso. Adjetivo é uma qualificação para algo. Por exemplo, a qualidade de alguém que tem coragem é corajoso. A qualidade de alguém que gosta de estudar é um substantivo, é estudioso ou estudiosa, certo? Então, o adjetivo geralmente é uma qualidade. Aí, para nós classificarmos essa qualidade, nós tiramos algumas letrinhas do final da palavra e acrescentamos o sufixo oso, osa, osos ou osas. No nosso quadrinho abaixo, na página 67, também deu alguns exemplos. Vocês depois revejam esse quadrinho, que é muito importante.
certo? Então, assim, lembrando que sufixos, geralmente, eles são utilizados em adjetivos, pode ser também em adjetivos pátrios. Tinha o que é adjetivo pátrio? É simples. Adjetivo pátrio é a origem daquela pessoa, ou a procedência daquela pessoa. Por exemplo, quem nasce no Brasil é brasileiro. Então, no Brasil, nós acrescentamos o sufixo eiro e formou um nome brasileiro. Quem nasce no Japão, japonês. Nós acrescentamos o sufixo eis. Quem nasce na França, francês. Acrescentamos o sufixo eis. Então, os sufixos eles são muito utilizados também nos adjetivos pátrios. Tanto no adjetivos para expressar uma qualidade de algo, ou adjetivos pátrios também nós podemos utilizar os sufixos. Certo? Dúvidas? Chama a tia aí no PV, ok? Chega lá, tia, eu não entendi nada. A tia vai lá e explica pra vocês. A atividade da página 70 que tia passou hoje pra vocês, vocês irão voltar naquela atividade da página 61, onde vocês fizeram um texto em forma de diário. Vocês irão lá, abrir os caderninhos de vocês de português, ver o texto que vocês fizeram, e aí vocês vão ver se contempla essas questões que foi colocado aqui. Você foi o narrador da história. No diário, o autor do texto é geralmente o narrador. Sempre tem que ser o narrador. Pode ser que eu vou narrar a história de algo que aconteceu com outra pessoa ou de algo que aconteceu comigo. Então, o diário é uma narrativa, certo? Qual foi a primeira informação do texto? No diário, a primeira informação que colocamos é a data ou o dia da semana que ocorreu aquele evento. É como se fosse um registro. E aí, a sua primeira informação foi a data ou foi o dia da semana? Se não foi, tem que colocar para ser um diário. Como você contou o acontecimento, houve certo grau de intimidade e sentimento. E aí, teve grau de intimidade, teve sentimento ou você foi superficial? Como assim, tia? É simples. Você pode simplesmente colocar lá. Deixa eu ver. A professora passou para casa atividade de português, matemática e história. Você foi superficial. Você apenas colocou o que aconteceu. Ou você pode colocar seus sentimentos. Eu estou retado. A professora botou atividade de português, de matemática, história e foi muita atividade. Eu tô retada, eu tô chateada, eu não gostei. Ou seja, você narrou o que aconteceu, mas colocou o seu sentimento na história. E aí você foi superficial, apenas contou a história, ou colocou o seu sentimento nela. E aí a próxima pergunta, se você está envolvido no episódio que você narrou. Você está envolvido no episódio? Foi sobre você ou foi sobre alguém próximo? Certo? E a último quesito, se você lembrou do uso da pontuação. E aí você usou pontuação corretamente, você usou vírgula onde deveria, você colocou os pontos, fez parágrafos. Observou esses pontos, você irá reescrever o seu texto nessa parte aqui de baixo. Se não colocou, por exemplo, a data, você coloca. Se você não fez as pontuações, você coloca as pontuações. Você irá reescrever o seu texto. Fez isso, você irá para a seção registro de aprendizagem. Essa seção, ela é uma revisão de tudo que vocês estudaram nesse capítulo. Então, é muito importante que vocês façam essa atividade, certo? Vocês irão ler a entrevista que foi feita com Tatiane Bellink. E depois de ler essa entrevista, vocês irão responder a atividade seguinte. Do primeiro, deixa a tia ver que a gente termina, ao 10º, certo? Vocês vão ter aqui atividades com sufixo, atividade interpretativa. Tiver dúvida na atividade, manda mensagem pra tia, que tia está aqui à disposição, certo? Beijo!